E esse é um Ed Talk bastante especial, porque nele eu vou falar com para mim, o maior especialista do Brasil em copywriting. Eu já vou apresentar ele aqui para vocês. Aliás, galera aqui do YouTube, vocês estão vendo essa gravação, tá? Porque eu tive que fazer essa gravação aqui um dia antes, então está indo ao vivo agora na quarta-feira, mas que foi gravado no dia anterior. E hoje eu vou trazer para vocês aqui o Paulo Macedo. O Paulo Macedo é profissional de marketing, copywriting e copywriter e professor, é autor de 9 livros. 9 livros, eu escrevi 6, eu acho que já é uma trabalheira. O cara escreveu 9 e os meus foram só técnicos. Cara, olha o nível do cara, ele escreveu um livro não técnico. Isso para mim seria automaticamente impossível de ser feito. E ele tem resultados expressivos em diversos nichos como marketing, saúde, educação, mais de 20 milhões de faturamento total em lançamentos e campanhas que já escreveu. É criador da campanha que tornou seu livro um best-seller número 1 do Brasil, com 234 mil exemplares vendidos. O cara está sempre na minha frente na Amazon. É um saco, porque não dá para ganhar dele. Ele está sempre na minha frente na Amazon, sempre lá em top 1. Então, um livro fantástico que ele tem, que inclusive eu recomendo sempre para os alunos da mentoria, para eles, quando quiserem estudar sobre copy. E ele já palestrou em vários eventos. Tudo bem, cara? Doutor? Prazer estar aqui. Prazerzaço todo meu cara, prazerzaço todo meu. Pois é, cara, eu não. É impossível, praticamente impossível, te passar na Amazon. O negócio ali é punk, sempre em primeiro, tá ali sempre em primeiro, segundo, assim, nossa, que filho da mãe, não sai do lugar. Ainda bem que o meu livro foi lançado antes do seu, e aí ele chegou a estar top 1 lá na Amazon durante um tempo, porque se ela tivesse lançado depois, eu teria chegado a top 1. Paulão, muito prazer ter aqui você com a gente, muito prazer, é uma honra, um cara que sabe muito e alguém que eu tenho o carinho de considerar um amigo, na qual a gente já teve a oportunidade de estar várias vezes juntos e também a gente, às vezes, fica aí contando umas piadas aí no Facebook, coisa de tio mesmo, mas é bem legal. Paulão, o tema de copy é um tema que interessa as pessoas que fazem anúncios. Interessa muito as pessoas que fazem anúncios. Como é que você não nasceu copywriter, né? Você, na barriga da sua mãe, você era um bebê comum, você não nasceu copywriter. Como é que você começou a estudar copy? Como é que você recomenda quem quer aprender um pouco sobre copy, porque é uma habilidade que nos anúncios faz muita diferença? Como é que alguém pode começar a estudar copy? Parece um negócio meio abstrato para a maioria das pessoas. Então, cara, te agradeço, né, por estar aqui. Realmente é um prazer. Tenho a honra de ser seu amigo, né? A relação vai além daí do profissional, né? Enfim, cara. E muito legal estar aqui falando para as pessoas que estão te assistindo aí, a tua audiência, enfim, pessoal do YouTube. Vamos lá, cara. Na verdade, na barriga da minha mãe eu já escrevia copy. Não, brincadeira. Cara, a minha relação com copy começa assim de uma maneira muito embrionária em 2010. Eu era vendedor, né? Contratado para ser um vendedor direto de uma empresa. E eu sempre gostei de escrever. Eu escrevo desde os 15 anos, né? Um professor lá do ensino médio descobriu que eu tinha essa aptidão lá nos trabalhinhos de escola. Ele falou, cara, você leva jeito, investe nisso, etc. Eu acreditei naquilo, né? Então, em 2010, quando eu já era um vendedor direto, eu já trabalhava escrevendo, né, assim, de uma maneira amadora desde os 15 anos de idade. E aí o que acontece? Como eu gostava de escrever, o que eu fazia? Eu fechava os contratos com os clientes. E eu era vendedor de uma rádio local, então eu vendia os espaços publicitários para as pessoas anunciarem seus comércios na rádio. E como eu gostava de escrever, eu já comecei a criar os primeiros roteiros ali. Então, eu fechava o contrato com o cliente, pegava as informações que ele queria anunciar, e na rua mesmo eu escrevia ali no meu caderninho, chegava lá na rádio para o locutor gravar o anúncio, já com o roteiro pronto. Eu não sabia que isso era copywriting, né? Mas na época eu já estava praticando o que seria a minha profissão no futuro. Nunca tinha ouvido falar em copy, sabia que existia redação publicitária, pensava em fazer faculdade de comunicação social, ou de marketing, acabei fazendo marketing, né? E ainda bem, porque eu fiz comunicação social e não serviu para bosta nenhuma para o copy. Então, né? Ainda bem que você fez marketing. Exatamente. O marketing serviu para dar uma base, né, teórica, mas assim, lá também não aprendi nada sobre copywriting.
Mas eu conheci o mercado digital através da faculdade, né? Fiz lá, o meu TCC foi voltado para isso, marketing digital, e eu percebi que esse seria o caminho. Entrando no mercado digital, foi que eu comecei a ouvir falar em copywriting. Mas eu achava, na minha cabeça ali, né, bem lá nos primórdios, que o copyright era apenas uma técnicazinha para você colocar ali uns gatilhos, etc., né? E começar a construir suas comunicações. Como eu acabei me tornando um produtor de conteúdo, né? Atuei no mercado B2B como produtor de conteúdo, eu tinha uma certa resistência com realmente beber da fonte do copy. Como que eu aprendi? Eu já te contei essa história, né? Em 2017, eu já tinha uma agência de marketing de conteúdo, eu quebrei, né? Fali mesmo. E aí, um amigo meu... Marketing de conteúdo, o que é que você fazia? Você era contratado pelos seus clientes para escrever artigos nos blogs deles. Então, você Isso, tratava de exatamente. conteúdo. Escrevia... Aí você tinha uma equipe ou era só você? Como é que era? Nesse período eu já tinha uma equipe, já tinha uma agência, já tinha alguns funcionários e freelas que prestavam serviço para a gente. E a nossa especialidade era escrever posts de blog e e-books, né? É o que a gente mais fazia na época. Então, a gente fazia para que as empresas se comunicassem através de blogs, né? Eu já aplicava copy ali, mas eu não conhecia estrutura, não conhecia a copy na raiz, a fundo, como eu fui conhecer depois. Quando eu quebrei, eu fali, eu procurei um dos meus mentores, né, no mercado digital, que é o Pedro Quintanilha, e ele falou para mim: cara, eu já tinha dado conselho para você se tornar um copywriter, mas você ignorou. Investe nisso que você vai se dar bem. Você já escreve bem, você já tem a vibe de vendedor. E aí o que aconteceu? Eu fui buscar nos manuais, né, o que seria copywriting. Fui lá saber o que era carta de vendas, etc. Ali eu comecei a conhecer as primeiras estruturas de copy. E aí eu fiz a minha primeira carta de vendas. Tá? Escrevi a minha primeira carta de vendas. Paulo, só para o pessoal entender, não é uma carta escrita à mão que você manda para casa das pessoas. Né? Exatamente. Só para o pessoal que está aqui, o que é uma carta de vendas? O pessoal que não é de copy. O que acontece. Cara, muito antes disso aqui acontecer, né, na internet, o que as empresas faziam, né? Para quem tem menos de 30 anos aí, pode ser inconcebível isso, né? Mas eu que vendo uma periferia, eu cheguei a ver isso, né? Minha mãe recebia alguns envelopes em casa e ali tinha uma mala direta, né? Um anúncio e etc, né? E aí era vendendo um produto. E aí, se ela se interessasse pelo produto, ela tinha que recortar aquilo ali, preencher, mandar de volta para a empresa com um cheque no valor do produto, a empresa mandava o produto para ela, né? E aí o cheque era descontado e etc. Isso era uma carta de vendas. As pessoas que escreviam essas cartas eram os copywriters. Quando surgiu a internet, né, esse modelo, carta de vendas, veio para a internet. Então, hoje, quando você entra numa página de vendas, você vê algo ali mais textual, com mais texto, aquilo ali é uma carta de vendas. Né? Depois foi sendo adaptado para e-mail, landing pages, né? As páginas de vendas que nós conhecemos, etc. Né? Então, esse nome, carta de vendas, ele é muito usado no copyright, mas ele na verdade, é um sinônimo para copy, quando você escreve um copy. Né? Então, eu escrevi essa primeira carta de vendas. Pessoal, Paulo, eu acho que eu nunca recebi esses negócios aí nos Correios, ou pelo menos eu tenho mais de 30 anos, mas eu acho que eu nunca recebi. Talvez em Portugal não fosse tão comum, pode ser uma possibilidade, como eu cresci em Portugal, talvez não fosse tão comum, talvez no Brasil fosse algo mais americano e que o brasileiro bebeu, mas interessante, eu acho que eu nunca recebi muito isso em Portugal, pelo menos não me lembro, não sei se tem galera aqui de Portugal, mas eu não me lembro de ter recebido. Então é interessante, sempre que se fala então em carta de vendas, para quem não é aqui galera de copy, a gente está falando de texto para vender, que antigamente era uma carta mesmo, né? Que você recebia. Exatamente. Olha o trabalho, né? Você recebia, tinha que cortar, enviar, para depois você ver o negócio. Hoje em dia, a pessoa vê um anúncio e ela só tem que deixar o e-mail e ela pergunta o que é que eu faço para receber esse book, né? Então, interessante. Parece que a inteligência diminuiu. Mas vamos lá, Paulinho, pode continuar. Então, eu escrevi essa primeira carta de vendas, né? Esse primeiro copy, esse primeiro texto para vender um produto meu. Que era um produto que eu estava lançando, que não existia o produto. Eu coloquei ali e falei para as pessoas, comprem e eu vou entregar. As pessoas compraram. E aí eu percebi qual era o poder de você escrever um texto para vender. Detalhe, eu fiz vários anúncios, que é o tema que a gente vai tratar aqui, que mandava as pessoas para esse copy, para as pessoas comprarem esse produto. Tá? Só que na época eu não entendia nada de tráfego, não sabia o que era tráfego pago, etc. Eu sabia divulgar organicamente, que é o quê? Você posta no Facebook, no Instagram. Na época eu usei todos os canais disponíveis para fazer as pessoas caírem nesse texto e comprarem o produto. E rolou.
Aí eu percebi o poder que era. E aí eu falei, cara, agora eu entendi o que é esse tal de copywriting. A partir daquele momento, eu comecei a fazer várias outras cartas de vendas, outros copies e vários outros anúncios para vender outros produtos para mim e para outros clientes. Comecei a prestar esse tipo de serviço, né? Então, foi assim que eu aprendi copy. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Dan Kennedy, que é um figurão, assim, um dinossauro do copyright, que vem dessa época das cartas de vendas. E ele está vivo, né? Rolou um fake news aí um certo tempo dizendo que ele tinha morrido, mas ele não morreu, ele está vivo. Nossa Senhora! E assim, o mundo do copyright foi lá, né, das condolências, todo mundo ficou triste, depois descobriram que ele na verdade só estava doente. E aí rolou um fake news aí. Ele tem um livro chamado The Ultimate Sales Letter, Luciano, que ele diz o seguinte, olha, eu defendo que todas as pessoas podem aprender a escrever cartas de vendas, ou copy, né? Vamos falar que é copy. E ele diz o seguinte, principalmente se você é o anunciante do produto, se o produto é seu, porque ninguém vai entender melhor do seu produto do que você mesmo. E aí ele diz, olha, eu tenho até o segundo ano, não sei, ele não tem muito estudo, Dan Kennedy, mas ele se tornou um mestre das cartas de vendas. Ele falou, se eu fosse depender de intelectualidade, de conhecimento, de leitura, eu não seria um copywriter, né? De leitura, eu digo num sentido mais aprofundado. Mas ele falou, eu defendo que todas as pessoas podem escrever bons anúncios ou bons copies, né? Então, assim, eu também defendo isso. Porque é uma questão de você saber o que você vai escrever sobre o produto e saber envolver a pessoa que vai possivelmente se interessar por aquele produto, envolvê-la emocionalmente, tá? E como nós somos seres emocionais, alguns mais, outros menos, a gente consegue conduzir a nossa mensagem, a nossa comunicação, para fazer com que as pessoas fiquem emocionalmente disponíveis para comprar o nosso produto, tá? E antes que alguém diga, né, isso não tem nada de antiético. Toda venda ela é emocional em algum nível. A única coisa que você faz quando você escreve um bom anúncio é canalizar essas emoções para fazer com que a pessoa opte pelo seu produto e não do concorrente, tá? Então, se você tem algo que linka com a necessidade ou o desejo de alguém, né, que é o que a gente faz quando a gente vai vender alguma coisa, o que você só precisa fazer é emocionar esse cliente a um nível de conexão mesmo e fazer com que ele opte pelo seu produto. Boa. Essa é a base do copy. Não tem nada de antiético, até porque nós estamos o tempo todo usando copy de alguma forma, né, na nossa vida. Então, sei lá, quando o seu marido pergunta se ele pode jogar futebol e você faz aquela cara para ele, assim, que ele já sabe a resposta só pela sua cara, você usou uma copy visual para ele entender detalhadamente o que ele não deveria fazer. Então, copy ela não precisa ser escrita, né? Ela você pode usar isso de outra forma, às vezes até sem falar uma única palavra, né? Então, você pode usar copy também dessa forma, quando você vê um product placement num filme, por exemplo, você está usando aquele momento para a pessoa ser persuadida a ver o seu produto, e porque por isso você vê tantos computadores da Apple, por exemplo, nos filmes, os celulares. Então, de certa forma, você está vendendo ali, não tem nada de errado em vender, em usar a copy para isso, porque, afinal de contas, as pessoas elas vão sempre comprar. De alguma forma ou outra, elas vão comprar. E se você acredita que o seu produto é o melhor, que o seu serviço é o melhor, é importante que você venda o seu produto ou o seu serviço, não tem nada de errado com isso. E eu sou defensor também de que qualquer dono de negócio, independente ou você gestor, ou você tem que entender minimamente de copy, porque copy é você escrever para vender, é venda. Então você precisa entender de venda, porque às vezes a gente cai naquela história de que o meu produto precisa ser muito bom e por ele ser muito bom ele vai vender muito. Tem muito produto muito bom que ele não é vendido porque o dono não sabe vender, não sabe fazer um bom copy. A gente tem o exemplo do próprio iPad, não foi, muita gente acha que foi o primeiro tablet, né, inventado, mas não foi, a Microsoft lançou ele, só que depois o Steve Jobs soube usar todo um copy para tornar ele um grande produto, coisa que a Microsoft não soube fazer lá atrás. Então, sem dúvida alguma, é fundamental. E, Paulo, você falou que você instintivamente começou e que você sempre gostou de escrever. E talvez algumas pessoas pensem, pô, mas eu não gosto de escrever, eu nunca escrevi, então eu não posso fazer bom copy. O que você tem visto? Como é que pessoas que não estavam acostumadas a escrever, hoje são bons copywriters? O que elas fizeram para adquirir os seus primeiros conhecimentos? Primeira coisa, você pode até dizer assim, cara, eu não era muito bom lá nas aulas de português, em redação, nunca gostei muito de leitura e etc. Você vai precisar vencer isso um pouquinho, tá? E quem não gosta de escrever, pelo menos gosta de vender.
eu também não gosto de vender, mas você gosta de ganhar dinheiro, né? Eu acho que é muito difícil encontrar alguém que diga assim, não gosto de dinheiro, né? Ou que não precisa de Aí, dinheiro. se a pessoa disser, eu não gosto de escrever, eu não gosto de vender, eu não gosto de dinheiro, então é melhor você fazer outra coisa, porque anúncio realmente, É, ou trabalhar na vira, internet é uma coisa que não... exatamente, vai trabalhar numa ONG. Aliás, até a ONG vai precisar de dinheiro, vai precisar de doação. Ele vai Então, precisar de copy para conseguir as doações, né? exatamente. Inclusive, eu tenho um amigo que é um grande copywriter, que ele é um ex-franciscano. Ele viveu em voto de pobreza durante 10 anos. E eu falo, cara, como que você consegue, né? Como que você conseguiu, né, sair dessa vibe de viver um voto de pobreza ali, viver, né, para a caridade, e agora você faz milhões com o copy? Ele falou, cara, simples. Quando eu estava lá, né, no mosteiro, eu me tornei o diretor do mosteiro e, cara, a gente só se mantinha e a gente mantinha a nossa obra social por conta de doações. E eram doações milionárias e eu administrava aquele dinheiro. Eu percebi que sem dinheiro hoje você não consegue fazer absolutamente nada, nem o bem. Então, cara, isso é muito interessante, essa vibe, né? Porque um cara que vivia nessa situação, né, de voto de pobreza também lidava com dinheiro. Então, se você não gosta de escrever, não gosta de vender, pelo menos de ganhar dinheiro, você vai precisar. Então, o copy vai te ajudar com isso, né? Mas vamos lá, cara. A escrita, principalmente a escrita de copy, é uma questão de hábito, tá? Quanto mais você pratica, melhor você fica, tá? Então, assim, é meio óbvio isso, mas às vezes as pessoas elas se esquecem disso. O cara começa hoje, aí ele tem um negócio, tem um produto, e ele, de repente, não tem condição de pagar um copywriter, e ele precisa aprender aquilo ali. E aí é o seguinte, enquanto ele não tem a condição de contratar um copywriter, quanto mais copies ele escrever, mais facilmente ele vai chegar ao objetivo dele. Porque é o seguinte, você escreve o primeiro, não converte. Você escreve o segundo, converte, sei lá, 2%. Você escreve, aí você vai escrevendo, vai testando, até o momento em que você acerta a comunicação e você começa a vender muito. Ou seja, é sempre uma questão de hábito, uma questão de prática e de teste. Quanto mais você fizer, mais você vai errar e mais você vai saber o que não fazer. Assim fica fácil saber o que fazer, tá? Então, assim, eu percebo que às vezes é uma resistência que as pessoas têm que tem relação com a preguiça ou com a relação do medo ou a insegurança. Quanto mais você pratica, mais você vence isso. Preguiça, o medo e a insegurança. E aí fica mais fácil de você vender. E olha, não tem sensação melhor do que você colocar um anúncio no ar, que vai para uma página ou em qualquer outro lugar, um checkout, etc., e ver as vendas caindo. Cara, é um prazer inenarrável, assim. E aí, eu gosto muito de contar histórias, né? Essa primeira carta de vendas que eu fiz lá, foi entre 2017 e 2018, me tirou da falência, tá? Eu estava realmente quebrado e aí as pessoas começaram a pagar pelo meu produto, etc. Naquele mesmo ano, eu escrevi um outro copy e nesse eu já fiz o tráfego pago. Né? Eu não sabia nada, assim, fui testando ali. E olha só que interessante, um amigo meu, ele fez uma espécie de imersão numa casa de praia dele, lá em Paraty, e ele levou a galera do digital assim e a gente foi para lá. Chegamos na sexta-feira, aí no sábado de manhã eu coloquei o copy no ar. Tá? E aí, nesse dia, ele levou a gente para passear de barco. Eu não lembro se foi sábado ou domingo, enfim, foi um dia desse. E aí, ele levou a gente para passear de barco. Chegando num determinado local, a gente ficou assim, à deriva, porque o barco quebrou e a gente ficou o dia inteiro no mar até conseguirem consertar a peça lá do barco. E aí, eu fiquei sem internet. A gente ficou lá, tomando cerveja, comendo churrasco, etc. Foi legal, assim, enquanto a galera estava tentando consertar o barco, a gente ficou lá curtindo, conversando e por aí vai. E aí, olha só que interessante, eu tinha colocado o copy no ar, lembre-se disso. Cara, mas beirando 6 horas da tarde, né, 18 horas, a gente estava, o barco foi consertado, a gente estava voltando. E aí chegou um determinado local que o meu 3G pegou. Tá? E aí, cara, começou a vir um monte de notificação que chegou a travar o celular de vendas feitas. E aí eu lembro assim, que foi uma sensação muito única, porque eu estava ali, né, na frente do barco, ali encostado, olhando o mar, né, e olhando as notificações assim, pelo celular, cara, de vendas sendo realizadas. Assim. Enquanto eu estava ali curtindo a vida, as vendas estavam caindo. Aquilo ali foi assim, cara, o momento em que eu falei, cara, eu descobri o caminho das pedras, né? E aí eu percebi, quanto mais anúncios eu fizer, e mais anúncios e copies
que estejam relacionados a uma necessidade, a um bom produto, a necessidade de alguém que queira comprar, o desejo de comprar algo, e eu faça com que as pessoas prestem atenção na minha mensagem para comprar aquele produto, mais fácil eu vou vender, mais facilmente eu vou alcançar os meus objetivos. Então, assim, essa é uma sensação que qualquer pessoa pode ter desde que acerte a mão nos seus anúncios, nos seus copies, etc. Entendeu? Boa. Mas aí a gente entra na prática e muita gente fica com... Eu vejo que muitas das travas hoje em dia, o mercado de oportunidades e possibilidades, mas muitos dos motivos que faz com que as pessoas não sejam bem-sucedidas, muitos deles são emocionais. E muita gente trava na hora de escrever a própria cópia, tal síndrome do texto da tela em branco, né? De você começar algo. Como é que eu, mesmo sem experiência, com receio de escrever o meu primeiro texto do meu anúncio, consigo começar vencendo essas minhas primeiras barreiras emocionais? Tem uma técnica assim que a pessoa possa usar para, pô, eu tenho medo de escrever copy nos anúncios, isso aqui vai me ajudar a acelerar. Eu tenho uma, mas primeiro queria ouvir a sua. Tá, beleza. Falando assim de prática de copy, uma das coisas que eu mais bato na tecla para quem é meu aluno, meu leitor, é o seguinte: a cura para o bloqueio criativo é a pesquisa, tá? Quanto mais você fuçar, caçar ali para descobrir informações sobre o seu cliente e o seu próprio produto, mais fácil fica para você escrever. Então, você tem ali a tela em branco. Você abriu a tela, precisa escrever um anúncio agora para vender o meu produto. E você não tem ideia de como começar. Começa a colocar informações num documento sobre o seu cliente. Começa a responder perguntas como: o que essa pessoa precisa resolver hoje? A pessoa, ela está com um problema no relacionamento dela, no casamento, né? O que essa pessoa passa? Olha, ela se sente frustrada porque a esposa ou o marido não consegue compreender o que ela diz. Aí você já pensa num anúncio que diz o seguinte: tá, isso aqui é uma dor que você identificou, não é achismo, tá? De repente, alguma reclamação, alguém te disse isso, ou então você viu num comentário de uma postagem, e aí você pensa assim: você tem a impressão de que seu marido ou a sua esposa nunca consegue entender o que você diz? Olha, eu tenho algo para te dizer. Você já começou um anúncio assim, entendeu? E aí você começa a discorrer ali o que você falaria para essa pessoa para resolver o problema dela, lembrando que sempre isso vai levar para algum lugar para ela comprar o seu produto ou tomar outro tipo de ação. Esse tipo de coisa é conseguido através da pesquisa. Você tem que ser um observador. E é engraçado, porque assim, qual é o bloqueio das pessoas? As pessoas acham que tem que ser genial, que você tem que ser o mais criativo de todos. Não. Olha isso que eu falei, a pessoa tem um problema de comunicação entre cônjuges, né? Quase não consegui falar aqui, né? Falar igual o Moro. É o Sérgio Moro. Cônjuge. Cônjuge. Um problema de comunicação conjugal. Melhorou. E aí você expôs essa dor, e aí você está apontando uma solução para essa pessoa resolver esse problema dela. Você não precisa ser genial, você só precisa ser observador, tá? Como que eu faço? A melhor maneira de você descobrir o que as pessoas querem comprar é saber o que elas já compram, ou então o que elas precisam naquele momento, tá? E aí eu vou citar um exemplo aqui, Luciano, que eu sempre cito. Certa vez eu fui contratado para escrever um copy para uma nutricionista, público dela feminino, mulheres de 28 a 35 anos, e a maioria tinha uma reclamação, não gostava da aparência, do peso e etc., não se sentiam mais desejadas pelos esposos, e por aí vai. Fazendo a pesquisa e descobrindo para quem aquela minha cliente já tinha vendido, eu percebi que tinham pessoas no meu ciclo de conhecimento que tinham aquelas características. Eram mulheres casadas com filhos, né? E aí eu comecei a conversar com essas pessoas pelo WhatsApp. Falei: olha, fulana, eu estou fazendo uma pesquisa aqui para uma cliente, etc. E aí você, né, tem que saber fazer o tipo de pergunta. 3 delas me responderam uma coisa, que elas não gostavam do que viam no espelho. Aí eu falei: nossa, isso aqui tá comum. Elas falaram de maneiras diferentes que não gostavam de se olhar no espelho, ou não gostavam quando vestiam a roupa preferida delas, e etc. Aí eu falei assim: é isso, tá? E aí eu escrevi um anúncio que era o seguinte: eu vou te ajudar a fazer as pazes com o espelho. E o copy vendeu, converteu bem. Então, assim, conversar diretamente com as pessoas. Você tem dúvida? Converse com as pessoas. Ah, mas eu não tenho, sei lá, conhecimento. Faz o seguinte, ó, vai no YouTube,
bota lá algum vídeo que seja relacionado àquele tema e olha os comentários. Eu já achei coisas valiosíssimas em comentários do YouTube, tá? De reclamação que as pessoas tinham, de dores, de sofrimentos delas. Outra coisa, vai lá na Amazon, coloca lá um livro sobre aquele tema e olha as avaliações. O que as pessoas gostariam de ter naquele produto, ou o que elas mais gostam. Você pega, por exemplo, eu quero... vou dar um exemplo aqui para o seu concorrente, Luciano. Eu quero lançar um produto que ensina as pessoas a escreverem bons anúncios para o Facebook. Aí você vai lá no livro do Luciano, estou dando caminho das pedras para o concorrente aqui, e vê as avaliações positivas, o que as pessoas falam bem dele. É isso que você precisa escrever para as pessoas quererem o teu produto, né? E entregar também, claro, né? Então, a melhor forma de curar o bloqueio criativo, o bloqueio da tela em branco, é fazendo pesquisa. Você vai descobrindo coisas que você poderia falar para a pessoa se interessar pelo seu produto. Boa, porque às vezes você não consegue escrever, não é porque você é ruim de cópia, é porque você não tem informações sobre o público-alvo. Logo, você não conhece o público-alvo, você não tem ideias do que escrever. Então, isso que você fez foi bem legal, de falar com algumas pessoas próximas. Eu digo aqui, eu costumo contar que o Uber me paga para andar de Uber. Como assim o Uber me paga? Porque o cara do Uber é o meu público-alvo. Então, eu ganho dinheiro cada vez quando de Uber. Por quê? Porque eu falo com o Uber. Eu pergunto, cara, por que você começou no Uber? Cara, por que você não tentou algo na internet? Aí o cara vai me dizer, eu acho que eu preciso de uma faculdade. Aí eu digo, pô, isso aqui é uma objeção para as pessoas não comprarem o meu curso de gestor de tráfego, por exemplo. Aí eu pergunto para ele, pô, mas por que você está aqui no Uber e tal? Porque eu quero ganhar uma grana extra para poder fazer churrasco no final de semana. Opa, eu posso usar isso no anúncio. Olha, você quer uma profissão para ganhar uma grana extra para fazer um churrasco no final de semana? Então, cada vez que eu vou andar de Uber, o Uber me ensina alguma coisa que vai me ajudar a vender o meu anúncio. Então, falar, às vezes, é a melhor forma. É a melhor forma, falar com as pessoas à sua volta, mandar um WhatsApp, mandar um áudio, isso que você falou realmente é muito interessante, de uns comentários da Amazon, né? Porque ali a pessoa, ela realmente leu o produto, então, às vezes, no YouTube, ela às vezes até viu só um vídeo ali de 10 minutos, ali ela leu um livro, né? Ela foi mesmo a fundo. Então, o comentário dela tem muita propriedade naquilo que ela está falando. E, cara, o meu conselho para quem fica com a tela em branco, cara, começa a escrever. Começa a escrever como se fosse o seu rascunho, tá? E aí você vai melhorando. Não espere escrever o texto perfeito logo a primeira vez. Logo pela primeira vez. Então, isso com o tempo vai indo. Boa. Aliás, Paulo, é muito raro você fazer um primeiro copy que seja perfeito, né? O Gary Howard, que foi um grande copywriter entre a década de 70 e começo dos anos 2000 ali, ele falava isso, olha, quando eu tenho um bloqueio criativo, eu simplesmente abro a tela em branco, né? No caso dele ali, usava a máquina de escrever, depois o computador. Abro a tela em branco e vou escrevendo até sair alguma coisa, tendo as informações, né, prévias sobre o que eu preciso falar. Então, é isso, assim, não tem muito segredo. É claro que você chegar a um nível técnico maior, você vai precisar aí de chão, né? Mas você já pode começar, né? Você não precisa ser um mestre, um expert, né? E aí um conselho, já adiantando aqui, não sei, o Luciano, conselho que eu dou é o seguinte, um dos grandes trunfos do copyright é escrever bons títulos, tá? Se você se tornar bom em escrever títulos de anúncios, é o que a gente chama de headline, isso já facilita muito a sua vida, tá? Então, quando você vê ali um anúncio no Facebook, por exemplo, tem lá a legenda, vem a imagem, embaixo tem um bloquinho de texto mais em negrito ali, e ao lado do botãozinho, saiba mais, ou assine, etc. Aquele título ali é a mesma vibe quando você entra numa página e tem lá em cima sempre um título antes de um vídeo, ou antes das informações. Aquilo ali é headline, tá? E aí, qual é o segredo? Não é um segredo, é um caminho para você escrever boas headlines. Você vai começar a identificar os anúncios que aparecem para você. Não tem quando você está no dia a dia e aí aparece, de repente, um anúncio patrocinado para você no Facebook? Qual é a nossa tendência quando a gente não está interessado naquilo naquele momento? Ignorar. Tá? A partir de hoje, você não vai fazer mais isso. Porque você está do outro lado da história, né? Você vai começar a observar como que as pessoas anunciam. Fala, cara, esse título aqui é interessante, por mais que não seja para mim agora, ele é legal, ele está bem escrito. Aí o que você começa a fazer? Você printa aquilo ali, né? Ou você copia e etc. E guarda num arquivo.
tudo que você aparecer de anúncio, de propaganda, de vídeo, que você identificou algum elemento que te chama a atenção, a imagem, o texto, a legenda e etc., você guarda aquilo ali. Isso é o que a gente chama de swipe file, na tradução, arquivo de furto. Eu gosto de falar arquivo de inspiração e etc. Tá? Uma outra vibe para você, na verdade, um outro trunfo para você vencer o bloqueio de escritor é isso. É ter muitas referências para você consultar na hora que você vai escrever. E aí, o que você vai fazer? Você não vai plagiar aquilo ali, você vai pegar inspiração. Por exemplo, uma das headlines minhas, um dos títulos mais bem-sucedidos meus, e que eu mais gosto de ter escrito, é o seguinte, deixa eu ver se eu vou lembrar de cabeça, né? A história de um deficiente físico que ficou milionário vendendo salsicha. Cara, não tem nada de genial nessa headline, mas ela é uma headline que chama atenção, gera muita curiosidade, ela é específica, ela é única, porque não é um título que você vê todos os dias, né? Um cara que ficou... Chama atenção, né? Quebra um padrão, né? Salsicha, quebra muito padrão. Tá? E aí, o que acontece? Eu me inspirei num título de um anúncio antigo que eu tenho, que é a história de um homem de 76 anos que me fez entrar em forma com o melhor físico da minha vida. Não tem nada a ver uma história com a outra, mas eu simplesmente olhei a história de... E aí eu completei com as minhas coisas e não plagiei. Eu simplesmente me inspirei. E funcionou muito bem, tá? Então, a partir de hoje, comece a observar como que as pessoas anunciam e guarde aquilo ali para você consultar aquilo ali quando você tiver sem ideia, tá? Isso aí esses dois conselhos, de fazer muita pesquisa, de descobrir informações e de ter referências, assim, desbloqueia você muito rapidamente e aí você não precisa ficar sofrendo porque não consegue escrever um código. Boa. Cara, é fundamental esse arquivo. Eu tenho ele para anúncios, eu tenho um só para e-mails, eu tenho um só para página de captura e eu tenho um só para páginas de vendas. Eu tenho 4 passos diferentes para 4 coisas. E já dou um conselho para vocês, tem extensões para o Google Chrome ou para o Safari que você consegue tirar print screen da tela inteira. Não guarda o link, porque depois o dono da página de vendas vai lá e tira do ar, e se foi a sua inspiração. Então, o primeiro conselho, usa uma extensãozinha para o Chrome, alguma coisa, que você vai tirar print da página inteira de vendas ou da página de captura. Eu tenho, tanto num navegador como no outro, funciona muito bem. E eu tenho arquivos também para isso, para e-mails também, porque às vezes um e-mail dá uma ideia de um anúncio dá uma ideia para uma landing page, então as coisas elas se comunicam muito bem, né? Então isso acaba ajudando bastante. E tem até, eu não vou lembrar da ferramenta, mas tem umas ferramentas que ele escuta o áudio do vídeo, ele te baixa um texto. Não sei se você conhece alguma, eu não estou lembrado do nome, mas é bom até quando você vê um vídeo de vendas que você gosta, que chama a atenção, você colocar nessa ferramenta para ele te baixar a cópia do vídeo para você também ganhar como inspiração. Então, é um outro conselho que eu dou, acaba ajudando bastante. Só não faz um grupo de WhatsApp com você mesmo, pelo amor de Deus. Além disso ser coisa de louco, tá? De louco, que eu vou fazer um grupo de WhatsApp comigo mesmo, é o cúmulo do egocentrismo, nem eu que sou leonino faço um grupo de WhatsApp comigo mesmo. Mas pelo seguinte, meu amor, você pode perder esse número, sei lá, se é hackeado, ou o WhatsApp remove ali. Então, isso você perde uma fonte de inspiração riquíssima. Isso vale literalmente muitos milhares, uma boa fonte de inspiração, tá? Então, não faça isso. Até porque, pô, teve programadores, designers que criaram um negócio disruptivo chamado bloco de notas, na qual ele foi feito para você anotar as coisas. Então, não faz isso com os programadores e com os designers, tá? Então, guarda... A ferramenta... Eu utilizo o Evernote, cara. A melhor ferramenta assim, que eu tenho aqui, que eu guardo as minhas anotações e etc. Aliás, eu tenho alunos que fazem isso, né? Que criaram grupos, e eu já dei esse conselho. Falei, não faça isso. Palavras de quem já perdeu o número várias vezes, já perdeu o celular. Esses dias, um mês e meio atrás, ou 2 meses, não lembro, eu estava voltando de viagem de moto, e aí eu coloco ali para um lugar, quando eu vou para um lugar que eu não conheço, eu coloco o suporte do GPS, né, com o celular ali para me guiar, né? Aí eu coloco um fonezinho só de um lado para ouvir, né, os comandos do GPS, etc. Esse suporte, ele abriu do nada, assim, na estrada. Imagina você a 110 km por hora de moto, e aí meu celular voou, se espatifou na estrada.
E aí foi um trabalhão, porque eu tive que resgatar o chip, etc., e perdi várias mensagens. Então, assim, subscrevo isso aí que o Luciano está falando. Não faça isso, porque é muito arriscado, né? Eu tenho também um HD externo que eu gravo e, cara, nuvem. Eu sempre faço cópias na nuvem, etc., porque eu já perdi muita coisa importante. Boa. O Gleison acabou de se assumir louco, mas não preocupe, Gleison, tem muito psicólogo aí pronto para te ajudar com o seu próprio grupo aí, não se preocupe. E, cara, tem outra coisa, quando você depois vai ter uma equipe, né, você quer compartilhar as suas inspirações com a sua equipe, e se você adicionar ele no seu próprio grupo, ele não vê o histórico anterior. Então, você vai ter que estar compartilhando todas as suas inspirações com o membro da sua equipe, um a um, só porque você criou o grupo de WhatsApp. Então, não faz sentido. Então, use isso de forma profissional. Boa. Cara, e esse mercado aí de copywriting é um mercado que está muito, muito quente, e nós vemos muitas promessas aí de copywriting, trabalhar como copywriter, mas eu tenho certeza que existem também muitos erros que você vê as pessoas cometendo quando escrevem ou cartas de vendas ou texto para anúncios. Quais são os erros mais comuns que você vê nos seus alunos ou que você até cometeu lá atrás e que você recomenda aqui que as pessoas não cometam na hora de escrever seu copy? Tá, vamos lá. Além dos erros de português, tá? Que é uma coisa que não tem jeito, você vai precisar vencer e não é para você ficar desesperado e ansioso e nem bloqueado por causa disso. Vai escrevendo que você vai melhorando, tá? Aliás, uma revelação aqui para deixar você que de repente não tenha tanta vibe assim. Eu sou um cara que entendo muito pouco de gramática, de regras gramaticais. Eu também. Você também, né? E nós somos escritores, somos autores, né? De repente a galera mais purista aí vai achar isso um absurdo, mas é o seguinte: grandes escritores, grandes autores também não tinham, tá? Como que se resolve isso? Com muita observação. Eu observo como que os grandes escritores escrevem e copiam no bom sentido, né? No sentido de aprendizado. Tá? Então, assim, se você me perguntar certas regras gramaticais, eu não sei. Sei as mais básicas, uso dos porquês, pontuação e etc. Mas eu nunca tive um aprofundamento em gramática. Então, assim, escreva decentemente, tá? Um dos erros que tem a ver com isso é o seguinte: a pessoa ela escreve o copy e ela não revisa esse copy várias vezes. Por exemplo, escrevi, li uma 2 vezes e já boto para o ar. Não faça isso. Cara, observe e reescreva ele quantas vezes forem necessárias para que ele fique redondinho, tá? Às vezes é só uma questão de edição mesmo, de revisão, tá? Se possível, eu sei que às vezes na correria você precisa colocar a coisa no ar para vender, você não consegue, mas se possível, deixe para o dia seguinte. Às vezes, quando eu escrevo um texto, eu acho que tá legal e etc. E passa uma coisinha ou outra que no dia seguinte, quando eu olho, eu chamo isso de milagre do dia seguinte. Deixo o copy lá descansando. Quando eu leio de novo, eu vejo que eu poderia ter melhorado em certos pontos e etc. E identifico alguns erros de pontuação, enfim, essas coisas, né? Então, faça isso, revise sempre, tá? Outra coisa, não faça um copy desconexo com o seu público. Porque, às vezes, a gente tem uma ideia, por exemplo, esse lance do swipe file, a gente vê um anúncio muito bom em outro nicho que a gente não atua. Por exemplo, eu sou do nicho de relacionamento e vejo um copy do nicho de emagrecimento. Eu acho muito legal o que o cara colocou ali, e aí eu pego aquilo e coloco descontextualizado com o meu mercado, o meu público, etc. Tá? Esse é um erro que eu vejo as pessoas cometendo muito. Usando ganchos que funcionaram dentro de um contexto, em outro contexto, isso geralmente não funciona, tá? Raramente funciona. Então, uma outra coisa, você precisa pensar em algo contextualizado. Aliás, a palavra contexto, eu acho que é uma das mais poderosas quando se trata de copy. Tá? Você entender o contexto em que o seu produto está inserido, em que o seu copy vai ser divulgado e etc. Né? Enfim, você precisa pensar ali dentro da... Vou usar uma palavra aqui da internet, uma bolha. Você tem que pensar dentro da bolha do seu cliente, tá? Para que não fique desconexo, senão não tem nada a ver. Tá? Outro erro que eu vejo as pessoas cometendo muito, tentando ser genial, tá? Tentando ser muito criativo. Hoje em dia, a gente está num contexto em que o mercado está se sofisticando. Realmente, para você chamar a atenção, você precisa ser um pouquinho mais disruptivo. Tá? Mas não é fácil ser disruptivo. O David Ogilvy, que foi o rei da publicidade
da publicidade moderna, né? O rei da publicidade criativa, foi assim que uma grande revista chamou ele. Ele disse que ele teve poucas boas ideias durante a vida dele toda, tá? Então, assim, se o cara que era um gênio, e de fato foi um gênio, né? Se você buscar a história dele, você vai descobrir. Se ele teve poucas grandes ideias durante a vida dele, imagine nós, meros mortais. Então, assim, qual é o segredo para fazer um copo que vende mesmo nesse contexto de disrupção? Faça o arroz com feijão bem feito. Tá? Esse é um termo até que assim, está virando clichê, todo mundo usa, né? Fazer o arroz com feijão bem feito. Ou o meu amigo Alexandre Viveiros fala arroz com feijão da vovó, né? Com tempero da vovó. Já diferencia, né? O arroz com feijão temperadinho. É o seguinte, cara, faça o que tem que fazer, diga o que tem que dizer, tá? Paulo, mas tem muitos concorrentes, etc. Olha, você vai falar de uma maneira única. O Dave Grohl, que é o vocalista do Foo Fighters, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: ninguém é igual a você, e esse é o seu superpoder, tá? Seja autêntico, você não precisa falar exatamente igual ao outro. Você pode dizer a mesma coisa de uma maneira única, tá? O Luciano tem a maneira dele de se comunicar, eu tenho a minha maneira de me comunicar, né? Ele é bonitão desse jeito aí, modelo, né? Com essa pinta de ator de Hollywood, ele já tem essa cara de caminhoneiro minha. A gente brinca em relação a isso. Então, assim, cada pessoa tem as suas características e a sua personalidade. Não negligencie o poder da sua personalidade, tá? Paulo, mas eu sou uma pessoa que sou comum. Olha, com certeza você tem algo de especial para passar isso. Aplique isso no seu copo. Faça o arroz com feijão bem feito, e isso, a autenticidade é o tempero, né? Quando você aprender a falar de uma maneira que só você fala, o seu copo ele já fica diferenciado. Então, assim, são alguns conselhos que eu dou com relação a esses erros que as pessoas cometem, né? Tentar ser igual, não revisar o copy, enfim. Escrever algo descontextualizado são alguns erros muito comuns que eu vejo por aí. Boa. Cara, eu vejo muito isso, a gente acha que a nossa eu durante muito tempo achei isso, que a minha personalidade era ruim. Quem se interessar pelas mesmas coisas que eu, ou achar que aquilo que eu acho interessante também é interessante, até porque eu sempre gostei de coisas pouco comuns, então, por exemplo, tênis não é algo tão comum, ler não é algo tão comum. Bom, você não é algo comum? Não é, né? Você tem, acho que, 2% dos brasileiros acho que leem um livro por ano, então não é algo tão comum assim. Só que com o tempo eu fui entendendo que tem gente que gosta dessa loucura, que é os meus próprios gostos. E isso é interessante, porque as pessoas se conectam realmente com isso, e às vezes a gente perde a nossa própria personalidade, porque a gente vê fulano fazendo de determinado jeito, e a gente tenta fazer desse jeito que deu certo, e a gente se perde. Então, acho que esse é um ponto muito importante, principalmente para quem trabalha a própria marca pessoal. E se você ajuda algum cliente, tente mostrar para ele isso, que a própria personalidade dele também pode ser acrescentada à marca dele, né? E às vezes o fato de você ser diferente é muito legal, muito legal. Enquanto todo mundo ia lá e apresentava os negócios de celular, de computador, com terno e gravata, o Steve Jobs ia lá sempre com a mesma blusa, com a gola alta, e o diferente chamou a atenção, né? Então, não se preocupe, às vezes, em ser você mesmo, porque, às vezes, o mundo precisa de quem você é, do jeito que você é, e vão existir pessoas que vão se conectar com você e não com outra pessoa, né? Então, esse acaba sendo um ponto importante. Então, não cometa esse erro de ser quem você não é. Você falou de um ponto importante aqui, Paulo, que eu gostei. Isso é muito usado na copy, que é nós mostrarmos as nossas próprias fraquezas, né? Os nossos próprios defeitos, porque a gente tenta ser tão perfeitinho em tudo e a gente não mostra. Então, você falou aqui da questão do, eu português, eu não tenho tanto conhecimento gramatical como as pessoas acham para escrever um livro, ou então você fez a brincadeira do caminhoneiro. Cara, como usar isso na copy? Porque para muita gente não é fácil admitir um defeito no mundo perfeito, principalmente do Instagram, que todo mundo é sarado, todo mundo come bem, todo mundo é beautiful people, peace and love. E, na verdade, a gente sabe que o mundo não é assim, né? Não é assim, não é assim. Então, cara, como usar os nossos próprios defeitos a nosso favor na nossa copy? Legal. Aliás, a gente estava conversando sobre isso, né? Quem conhece os bastidores sabe que o mundo que a gente vê aí nas vitrines não é perfeito, né? Tem muita coisa realmente que...
E eu acho legal admitir a vulnerabilidade, né? É o que eu chamo de... eu sempre falo disso, vulnerabilidade. Você falar que você, cara, tem os seus defeitos, tem as suas dificuldades, os seus medos, etc. Né? No meu livro, o livro vermelho do copywriting, tem um exemplo de um copywriter lá no século XIX, chamado John Emery Powers. E ele vendia muito, e ele ganhava muito bem, ele ganhava $100 por dia como copywriter, tá? Naquela época, você imagina, era muito dinheiro. Tá? Hoje, daria mais ou menos 700 mil por ano. Ele sozinho, como copywriter, ele faturava isso. E ele era contratado de empresas que chamavam ele para escrever anúncios. E uma das características do Powers era justamente de falar dos defeitos dos produtos, era ser sincero. Isso hoje é quase assim, impraticável, mas se você souber usar de uma forma sem errar a mão, você consegue gerar mais conexão. Eu faço isso. Tem uma página minha, uma página de vendas minha hoje no ar, em que eu falo, olha, diante dos meus concorrentes, eu não tenho as melhores câmeras, eu não tenho a melhor produção, eu não tenho uma produção cinematográfica, eu faço aulas pelo Zoom, através de uma webcam e etc. Né? E falo assim, cara, o que eu estou preocupado em entregar um bom conteúdo para você de uma maneira que eu, enfim, consiga. Não falo com essas palavras, mas enfim, isso, cara, as pessoas geram conexão. Falam, cara, legal, você mostrou que você ainda não está no nível de certos concorrentes, mas você entrega um bom conteúdo. E tem pessoas que preferem isso, preferem essa proximidade comigo, né, de estar fazendo ali ao vivo, né, pelo Zoom e etc. E aí eu falo disso, né? Então é legal você de vez em quando falar, olha, eu não tenho essa característica que de repente o concorrente tem, mas eu tenho essa outra aqui, tá? Por isso que é bom você listar todos os benefícios, todas as características diferentes que o seu produto tem e as que ele não tem também, para saber o que você está devendo. Porque como é que se fala? Essa honestidade vai fazer com que as pessoas se conectem melhor. Porque a pessoa fala, nossa, no mundo de tantos fakes, esse cara aqui parece real, parece ser verdadeiro. Né? E eu prefiro fazer negócio com quem é honesto comigo do que, de repente, alguém que me prometa algo que eu não vou entregar. No marketing digital, isso é um grande diferencial. Porque, cara, tem muita gente com o filme queimado, por quê? Tem a galera lá que, né, não é como o Luciano e eu, que a gente promete e entrega. A galera vem de gato por lebre. E aí tem um cara, será que é mais um charlatão? Será que é mais um cara que vai me enganar e tomar meu dinheiro e não vai me entregar? E aí quando você fala isso, cara, pô, o cara é honesto. Eu vou fazer negócios com ele. Isso é honestidade. É claro que você não precisa também desprezar o seu produto. Não faça isso, pelo amor de Deus. Tá? Isso aí, na verdade, vai ter um efeito negativo. Você precisa admitir certas fraquezas ao mesmo tempo em que você admite outras qualidades. E aí no fica fundo, legal. Você transforma essa fraqueza em algo forte na sua marca, né? Olha, eu posso não ter isso e isto, mas exatamente, eu vou te entregar isso e aquilo. Então, não é tipo, meu produto é um lixo, comprem. Não. Você vai falar das suas fraquezas, ou pessoais, ou dos seus produtos, mas você vai dizer, olha, a gente não tem isso para ter aquilo. E se você está buscando aquilo, o meu produto é o produto certo para você. Né? Então, exatamente. isso... Tem um exemplo... Desculpa, te cortei. Não, isso acaba dando uma humanizada realmente no mundo mais fake, como a gente vê atualmente no mercado. Então, pense em uma ou duas coisas da sua marca ou suas que podem não ser tão boas, tão positivas para você. Eu, por exemplo, eu falo, olha, eu sou um bicho do mato, eu sou a pior pessoa do mundo para estar fazendo uma live aqui com vocês. Eu sou a pior pessoa do mundo para dar uma aula numa palestra, eu sou a pior pessoa do mundo para vender alguma coisa. Luciano, mas como você consegue? Olha, eu passei 16 anos dando aula. Então, assim, se eu consigo, você também consegue, você não precisa de 16 anos, porque hoje, felizmente, tem muito conteúdo na internet para você fazer isso. Então, eu sou a pior pessoa para vender alguma coisa. Se eu consigo vender, você também consegue. Então, essa é uma das fraquezas, por exemplo, que eu falo. Ela é verdadeira. É importante ela ser verdadeira também, né? Não vamos inventar aqui fraqueza fake, né? É só que faltava. Agora eu vou ser sincero de forma fake. Seria outro passo para a fakeidade. Você não precisa mentir. Ó, tem uma coisa que num anúncio meu que funcionou muito bem, em que eu digo para as pessoas, eu não sou uma celebridade. Eu sou um cara que... eu sou uma autoridade, sou um especialista, etc. Eu vou te ensinar o que você precisa aprender. Aqui não tem muito oba-oba, não tem muito holofote, cara. Você vai entrar e vai aprender o que você precisa fazer
para vender bem. Ou seja, isso gera conexão. E, de fato, assim, se me comparar com outros concorrentes, eu não sou uma celebridade, né? Eu tenho uma autoridade, tenho um certo conhecimento, né? As pessoas dentro de um determinado mercado me conhecem, mas eu não sou uma pessoa que o Zé da esquina lembra, né? Como, por exemplo, algumas figuras do nosso mercado, o Érico Rocha, o próprio Thiago Nigro, né? É engraçado, eu postei uma foto com o Thiago Nigro e, cara, as pessoas me param na rua, cara, eu via lá sua foto com o Thiago Nigro. Ou seja, é uma celebridade. E aí eu falo para as pessoas, eu não sou uma celebridade, eu sou um cara que atua muito mais nos bastidores, mas eu vou te mostrar o que você precisa fazer. Isso né, mostrar de repente, uma deficiência que você tem, ao mesmo tempo que você exalta outras qualidades suas. Funcionou muito bem esse anúncio. Boa, boa, boa. Muito bom, Paulinho. Olha, meu caro, já demos aqui uma horinha aqui de papo, e no final deixo sempre os convidados fazerem o seu jabá, porque também faz parte. Cara, como é que o pessoal pode estudar com você? Livros, cursos, como é que eles te encontram para poderem estudar mais com você? Vamos lá, o Luciano falou no começo que eu tenho 9 livros, né? 2 são especificamente sobre copy, tem um terceiro para sair esse ano. Aí, para deixar o Luciano doido, né? Eu falo, não sei como você consegue. Quem é o seu ghostwriter? Confesse, quem é o seu ghostwriter? É meu filho de 11 anos. Copywriting volume 1, volume 2. O nome do título é Copywriting mesmo, tá? O de capa vermelha, ele é uma graduação em copy. Ele é um livro que realmente para te dar uma base inicial, mesmo que você não tenha noção nenhuma de copy, você não seja bom em escrever, você não seja bom em vender, ele vai te mostrar como fazer, tá? E esse livro é realmente assim, um livro, de longe, o meu livro mais popular. Depois dele eu escrevi o volume 2, que é um complemento, como se fosse uma pós-graduação, tá? Você passou lá pelo primeiro, você tem ali outros temas para você se especializar e subir um degrauzinho a mais. Esses 2 livros vão te dar aí a base suficiente. E eu quero também falar para você da minha comunidade, tá? Eu tenho uma comunidade, que é a comunidade Paulo Macedo. Ela foi lançada com o nome de QIE, né? Quem Influencia e Enriquece. Que eu falava da persuasão relacionada à geração de riqueza, né? E acabou se tornando a comunidade Paulo Macedo. E hoje a gente estava num recesso, mas estamos voltando essa semana. Amanhã, no caso, já tem aula com um convidado especial, que é o Arlindo Armando. Então, assim, como que funciona a dinâmica da comunidade? Toda semana, quarta-feira, às 20h07, você entra ao vivo comigo. Tá? A gente tem encontros em que eu trago realmente temas atualizados sobre copy para você já aplicar. Tá? E aí você pode tirar as dúvidas comigo no Zoom e etc. Essa comunidade tem grupo no WhatsApp e grupo no Facebook para você também tirar suas dúvidas, participar, interagir, etc. Dentro da comunidade, a gente vai, a partir agora de junho, ter também encontros de networking para você fechar negócio entre pessoas da comunidade. Eu estou precisando de um designer. Ou então eu sou um copywriter e posso ajudar outro copywriter ali no negócio que ele está tendo. A gente vai ter essa dinâmica. Uma outra coisa é que a gente também vai começar a fazer análise de copy dos alunos ao vivo. Então, assim, você vai ver na prática como fazer e como não fazer copy. Tá? A comunidade hoje tem uma área de membros com mais de 100 horas de conteúdo, com materiais complementares, etc. 100 horas de gravação. Tem um curso básico de copy lá para você pegar do beabá mesmo. Tá? Tem bônus relacionado a storytelling, como você conta boas histórias em anúncios. Tem bônus de como construir o seu negócio, tem bônus de tráfego e etc. Tá? Então, hoje, essa é a dinâmica da comunidade. Para você entrar na comunidade, tem um link na minha bio. Se você não me segue, você segue o Luciano, não me segue ainda, começa a me seguir agora. Entra lá e você vai ter todas as informações. Então, esse é o meu jabá. Venha comigo. Boa. Eu não tenho as melhores câmeras, tá? Talvez não os melhores microfones, não tenho a estrutura de cinema que alguns concorrentes meus, mas algumas pessoas concordam que eu sou um dos melhores professores de copy do Brasil. Aliás, não à toa, várias universidades me chamam para dar aula, inclusive de MBA, tá? Isso significa que a nossa didática é reconhecida, você vai aprender com quem realmente pode te passar a bagagem do copy para você dominar a arte de escrever anúncios que vendem de verdade. Olha aí, copy ao vivo, hein? Boa! Boa! Paulão, muito obrigado aí pelo seu tempo, muito obrigado aí pela sua atenção, mais uma vez por todo o seu carinho e por ter feito aqui a nossa live aqui um dia antes do programado. Ter quebrado esse galho aí ajudou bastante aqui que o pessoal, mesmo assim, possa
ter acesso ao seu conteúdo riquíssimo que você tem aqui para dar, tá? E quem quer se aprofundar na parte de copy, tem os livros do Paulo, tem a comunidade do Paulo para você se aprofundar um pouco mais. Paulo, meu amigo, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente e a gente se vê certamente em breve, a gente se fala. Meu caro, aqui no Instagram você precisa clicar no xizinho para sair, porque eu não consigo te expulsar, o Instagram tem esse bug aqui, eu não consigo expulsar o meu Vou próprio ficar aqui convidado. o dia todo agora. Valeu, Aqui meu no querido. Um Zoom, abraço. um abraço. Aqui no Zoom é só sair, tá? Depois já te falo com você lá no WhatsApp. Um abração, Paulão. Um abraço, meu amigo. Tchau, tchau. Até mais. Turma, então é o seguinte, terminamos aqui mais um Edstalk, tá? O Edstalk é o meu programa, então, semanal, na qual eu trago sempre um convidado. Hoje ele foi na terça-feira, porque amanhã eu estarei no evento, então eu estava gravando hoje. Hoje estou ao vivo no Instagram, mas gravando para o YouTube. Vai para o ar amanhã no YouTube. Então, quem quiser rever também vai para o ar amanhã no YouTube. E toda quarta-feira, 9 da manhã do Brasil, 13 horas de Portugal, eu estou ao vivo aqui entrevistando algum profissional que eu recomendo que você aprenda com ele também, alguém que pode te ajudar aí na gestão de tráfego. Se você chegou aqui agora e você está querendo aprender sobre gestão de tráfego, anúncios, eu tenho uma mentoria, tenho um livro também, na qual você pode estudar sobre anúncios de Facebook, tá bom? Eu sou o Luciano La Roça e vejo vocês em breve. Beijos e abraços. Até mais. Tchau, tchau.